Meu nome é Virgínia, o nome do meu amigo aqui é Washington, e a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente atinge a inclusão digital. Na verdade, eu convidei o Washington porque senão eu não ia... Vocês estão aqui no evento de JSD e eu não ia falar sobre nada de JavaScript, porque eu estou numa vibe muito de conhecer o ser humano e entender como ele é para poder construir alguma coisa para ele. Então, a minha parte vai ser muito relacionada a isso, e aí o Washington vai entrar com a parte mais técnica e falando sobre JavaScript, certo? Deixa eu me apresentar. Uma setinha para baixo deveria ir, né? Foi. Mas eu acho que ele vai para outro, porque eu apertei 2 vezes. Bom, eu sou Virgínia, né? Como eu falei. Antes de mais nada, eu sou rubro-negra. Ainda bem que você não é meu aluno, viu, Eric? Porque a nota é mais baixa para quem não é rubro-negra. Eu tenho uma empresa, na verdade eu sou sócia, temos Cristiane, é outra sócia, e temos Tassiana, outra sócia, são 3 sócias. Na empresa T-Access a gente trabalha com testes funcionais e não funcionais e acessibilidade de software. A gente trabalha com consultoria e treinamento. Fiz meu mestrado no SIM, foi no mestrado que eu comecei a trabalhar com acessibilidade, comecei a pesquisar sobre isso e me encantei sobre essa área. Fiz uma especialização na Universidade Politécnica de Catalunha, em Barcelona, que era sobre gestão e qualidade de software. Sou professora daqui, do CESEDU. Publiquei um livro relacionado a testes de acessibilidade de software e estou conectada por aí. Se alguém quiser falar comigo sobre isso, é só me chamar. Vive Alegre. Bom, eu gosto sempre de começar uma palestra com esse conceito de deficiente. Então, o conceito pelo dicionário é deficiente é igual a falho, a imperfeito, incompleto. Vocês se consideram deficientes? A resposta foi sim, foi, porra, é pra ser não, para a gente começar a discutir. Se for sim, não tem mais graça. Mas... Como é? Pois é, eu gosto sempre de colocar, e tem uma imagem, eu vou fazer a audiodescrição aqui para Washington, tem a imagem de alguns caracteres em mandarim, e aí, na verdade, eu sempre faço essa analogia de, se, por exemplo, tivesse algum chinês aqui falando sobre acessibilidade, mas em mandarim, vocês entenderiam alguma coisa? Eu fiz essa pergunta numa palestra que eu dei, e aí tinha uma chinesa na plateia, eu, puta que pariu. Eu diga não. Bom, mas o conceito de falho, de imperfeito, de incompleto é exatamente isso. A gente é falho nesse sentido. Então, nesse caso, vocês não entenderiam mandarim, mas não que vocês não são capazes de aprender, mas agora, nesse momento, seria falho, imperfeito, incompleto. Certo? Então, eu acho que quando a gente pensa dessa forma, o peso dessa palavra deficiente cai muito. Né? Porque eu acho que ela é muito pesada. Então, vamos lá. Rapaz, eu tô achando que comeu minha apresentação todinha, viu? Oxente. Tá dando 3 para 10, como assim? Tô tentando ir pro lado. Peraí, deixa eu ir. Peraí, me sem rato gosto. Só a barra tá funcionando. Ih, a barra de rolagem. Tá na 4, né? Puta merda. Eita, eu falei bem baixinho, puta merda, eu entro no microfone, né? Não escutaram aí. Mas eu tinha que confessar, né? Porque senão só o povo ia ver. Bom, gente, como eu falei, de umas semanas pra cá, a gente vem discutindo muito sobre a natureza humana, sobre entender quem são as pessoas, o que as pessoas querem. E aí, a gente estava com um projeto, a T-Access estava com um projeto, junto com o Porto Digital, de ensinar testes para pessoas com deficiência. Inclusive, Washington foi aluno da nossa primeira turma. E essa última turma, que acabou essa semana, foi de deficientes intelectuais. E uma coisa que eles me despertaram muito
foi que algumas deficiências que eles têm impedem que eles tenham o pudor que a gente tem. Por exemplo, uma pessoa tem compulsão por comer. Na verdade, faz parte da nossa natureza comer, né? Faz parte da nossa da pureza do homem comer. Só que a gente se controla. Se a gente tiver com fome e a gente sabe que a hora do almoço vai ser em 10 minutos, a gente se controla e espera a hora do almoço. Mas só que tem gente com determinadas deficiências que não conseguem se controlar, porque a deficiência não permite. E isso me fez parar para pensar muito assim sobre como é que a gente começa a entender as pessoas para desenvolver alguma coisa para elas. E aí, comecei a ler sobre psicologia, filosofia, enfim. Mas começar, eu acho que da natureza do homem é um caminho, talvez um fluxo normal, para a gente entender um pouco do que é que os usuários esperam, certo? E aí eu separei alguns trechos, não falando especificamente da natureza, mas de que a gente precisa pensar nos usuários para desenvolver para eles, certo? É uma conversa piegas, porque toda empresa que tem uma equipe de experiência do usuário, por exemplo, pensa nisso. Só que eu acho que a gente precisa ir além. A gente precisa entender mais o usuário e não levar só em consideração as técnicas de usabilidade ou, enfim. E aí, alguns trechos que eu separei foi desse livro, Design Thinking, não sei se vocês conhecem, do Tim Brown. Ele fala, que eu não vou conseguir ler direito aqui, porque está bem embaçado, mas... Peraí. Mas sim, ele fala sobre inovação, sobre o conceito de inovação, né? Mas se inovar não é implementar, não é simplesmente lançar novos produtos ou categorias, o que é preciso fazer para elevarmos um produto, serviço ou marca à categoria de inovação? É só criar algo novo? Se não é isso, o que é que a gente precisa fazer para que isso seja considerado como inovação? E aí ele fala que a resposta pode estar em compreender o ser humano, isso que eu estava falando, de forma profunda. Co-criar, eu achei linda essa palavra, co-criar. Com esse ser humano as soluções e experimentar essas soluções ainda cedo para que não haja problema. Então, na verdade, eu queria muito que a gente refletisse. E se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, falem. Porque eu acho que é entender esse ser humano e co-criar, ou seja, criar com ele. Está muito em moda essa história de desconstrução do conhecimento, né? Desconstrução, essa palavra desconstrução está em moda. Mas eu acho que cabe muito em relação a isso. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a gente não vive determinadas experiências que um usuário cego, por exemplo, vive. Porque a gente é cego. Porque a gente não precisa. Certo? Então, a gente não tem, por exemplo, a audição tão aguçada quanto o Washington, por exemplo. Porque a gente não tem, porque a gente tem a visão. E eu costumo dizer que a visão ocupa muito da gente. Porque quando a gente fecha os olhos, e vocês vão passar um pouco por essa experiência, os outros sentidos são aguçados. Completamente. Completamente. Então, eu acho que a visão ocupa, sei lá, 70%, 80% do nosso corpo, dos nossos sentimentos. Deixa eu tentar passar aqui outro. Eu estou indo bem devagar para ver se não... 5. Eu estou lendo também, eu gosto muito de Paulo Freire. E aí, eu não sei se vocês conhecem, mas ele trabalhou muito a educação voltada à cultura das pessoas. Então, você alfabetizar, ele trabalhava nisso, na alfabetização voltada à realidade das pessoas. Então, é diferente eu falar que, sei lá, 1 mais 1 é igual a 2, ou que uma maçã caiu da árvore e um tijolo caiu, sei lá, você estava construindo a casa e pegou um tijolo e outro tijolo e formou 2 tijolos. Então, ele levava muito isso em consideração. E aí, uma frase que é bem filosófica, e na verdade, eu li umas 4 vezes para poder entender, é que a atitude crítica no estudo
é a mesma que deve ser tomada diante do mundo, da realidade e da existência. Então, uma atitude de adentramento, eu achei linda essa palavra também, adentramento com o qual se vai alcançando a razão de ser dos fatos cada vez mais ludicamente. Entenderam? Ou o que é que eu expliquei? Não, mas na verdade é isso. É você entender a realidade do outro para adentrar na realidade do outro e ensinar para o outro. Então, com essas turmas que a gente teve, fez toda a diferença a gente começar a entender a realidade deles para poder ensinar para eles. Então, quando a gente pensa que se você falar numa linguagem que eles estão acostumados e isso vai ter um resultado muito melhor, porque para a gente também tem, para qualquer pessoa tem. Então, é diferente. O cara, eu lembro que eu odiava na escola, eu odiava história, bicho. E eu me arrependo muito por isso, porque hoje eu gosto. Mas na escola eu era muito matemática, física e química. E aí tinha um professor de história que tinha vivido a época da ditadura. E aí ele contava a história dele. E era diferente, assim, todo mundo ficava apaixonado. E aí não era entrar na história da gente, mas era contar a história real de uma forma diferente. Que era a história que ele tinha vivido. Aí, esse professor eu gostava. De novo, design thinking. E é a continuação daquele texto. Para inovar, uma empresa precisa ser capaz de mergulhar no universo do usuário e de dentro desse universo extrair valores através de descoberta de barreiras de utilização, necessidades e desejos não revelados pelas pesquisas tradicionais de marketing ou do uso de focus group. Porque também no uso de focus group, não sei se vocês já participaram, alguém já participou de alguma pesquisa de marketing, você junta uma galera dentro da sala e aí faz alguns questionamentos. Só que quando você está submetido a algum tipo de avaliação, a sua reação também é diferente. Por exemplo, quando a gente faz teste de usabilidade, e aí faz teste de usabilidade no laboratório, pô, o cara fica com medo de errar. E, na verdade, é para ele errar mesmo, para a gente ver qual é o problema que tem no sistema, para ver o que é que a gente precisa mudar. Mas ele está submetido àquela situação de estar no laboratório e estar testando alguma coisa, e o cara fica, porra, eu não posso errar não, porque senão a galera vai pensar que eu sou burro. Então, é diferente você adentrar no mundo das pessoas e colocá-las numa situação de teste completamente diferente. Paulo Freire de novo. E aí, esse livro eu acho que é um dos melhores dele, Educação como Prática da Liberdade. Ele fala que interessa-nos com essa situação. Aí ele está falando sobre padrões de comportamento. Analisar os padrões de comportamento como manifestação cultural para, em seguida, discutir-se resistência à mudança. Quem já sentiu na pele a resistência à mudança aqui? Vocês trabalham com desenvolvimento, né? Desenvolvimento ou, enfim, processo de desenvolvimento. Alguém já implantou alguma ferramenta, algum sistema, é muito antigo, mas enfim, alguma aplicação em algum cliente e sentiu a resistência? Então, eu acho que essa resistência é maior quando a gente, mais uma vez, não conhece o usuário. Porque é uma coisa completamente diferente que ele vai ter que utilizar, que ele vai ter que aprender, que ele vai ter que mudar o seu comportamento padrão. Tá terminando, tá? Que eu vou passar para o principal, que é o Washington. Não poderia faltar, né? Steve Jobs. E aí, o designer Jonathan Ive, né? Falou que queríamos nos livrar de qualquer coisa que não fosse absolutamente essencial. Eu acho que já fala por si só, né? Isso. Mas não foge a conhecer. Tá, ele criou padrões diferentes. Criou padrões que as pessoas começaram a se acostumar com esses padrões depois que eles criaram. Mas são padrões essenciais. São formatos
Vocês conhecem esse livro aqui, Não Me Faça Pensar? Alguém já ouviu falar? Ele fala sobre alguns padrões de usabilidade e acessibilidade por consequência. E aí tem uma coisa que ele fala que não descobrimos como as coisas funcionam, nós apenas atingimos o nosso objetivo. Isso é em relação ao usuário. E ele fala que quando você entra numa página para fazer alguma coisa, sei lá, comprar uma passagem, você só enxerga comprar uma passagem. Você não enxerga que tem a opção de hotel, de carro para alugar, de qualquer outra coisa. Você enxerga comprar passagem. E aí, eu fico me perguntando, porra, mas do mesmo jeito que eu quero só enxergar isso, porque o meu objetivo é comprar passagem, como é que o Washington, por exemplo, vai acessar o objetivo dele sem ter que passar por todas as outras coisas, como carro, aluguel de carro, promoções do Rio para não sei onde, promoção... Todas aquelas outras coisas que tem numa página de venda de passagem, por exemplo. Como é que o Washington consegue chegar no objetivo dele igual a gente? Aí ele vai falar mais, eu vou deixar... Deixa eu só passar aqui para a próxima. Esses slides são capa de livro e um trecho do livro, esse trecho que eu li, do livro. E aí o próximo slide é uma foto minha. Estou fazendo a audiodescrição aqui da foto. Com o texto O Outro Lado. Que agora, na verdade, essa foto foi num Jardim Botânico de Curitiba. Tem um jardim lá das sensações. Eu acho que todo jardim botânico tem um jardim desse. Jardim das Sensações. Que aí você pode colocar uma venda nos olhos e você pode seguir pelo corrimão e sentir a textura das plantas, sentir o cheiro. E aí, como eu falei, assim, a visão ocupa, porque a gente sente outra coisa completamente diferente. Você começa a escutar coisas que você não estava escutando antes, porque você não tem a visão. E eu achei muito interessante essa experiência. E aí, esse gancho vai para o Washington agora, que eu pedi para ele vir aqui e mostrar a vocês algumas páginas que ele tem facilidade de acessar, outras que ele tem dificuldade de acessar, e como é que poderiam melhorar essas funcionalidades, poderiam deixar essas funcionalidades mais acessíveis através de JavaScript. Certo? Washington, a bola é tua. Tá ligado, né? Tá, é porque é só para o... A gente tem quanto tempo? Ninguém sabe, não. Tem o resto do dia. Beleza. Relaxa, tanga aí. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Vou começar me apresentando. 16 minutos. Pô, vou ficar nervoso. Pouco, muito pouco. Não. Tu não perguntou. Tô dizendo. Então, eu sou o Washington Carvalho da Silva. Eu sou analista de qualidade na ThoughtWorks. Estou há 5 anos apenas na área de tecnologia, ou seja, estou bem jovem ainda na área e em tudo. Estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas. Passei apenas por 2 empresas antes de chegar na ThoughtWorks. Chama Jornal do Comércio, Accenture, e hoje estou lá no ThoughtWorks. Durante toda... Faixa azul. Durante... Tá aí... Eu não vou falar que eu sou rubro-negro para não ser rejeitado, tá, pessoal? Então... Você tirou nota alta no curso por causa disso. Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento. Então, tive alguma experiência com JavaScript, já trabalhei com Python, com PHP, com .NET. Hoje trabalhando com Ruby, com Python novamente. Mas mais na área de automação de teste. Então, primeiramente eu queria começar pegando um gancho aí de tudo que Virginia apresentou. Falando um pouco na realidade, expondo o que eu sinto em relação ao que ela falou. Realmente, de fato, eu estava até compartilhando com ela algo que ocorreu comigo essa semana e assim, foi uma discussão bem interessante que
que eu estava tendo com o time em um dos projetos que eu estou participando, e a gente estava discutindo exatamente a questão de o quão as boas práticas de acessibilidade impactam no prazo de entrega do projeto, e se realmente valeria a pena, eu fui questionado. E eu disse, pô, é o seguinte, a gente faz tecnologia, a tecnologia ela existe para facilitar a vida de pessoas ou para tornar a realização de algumas tarefas possíveis, dependendo do contexto. Mas, independentemente do âmbito, a gente está desenvolvendo tecnologia para pessoas. Então, a gente primeiro precisa pensar nas pessoas. Não existiria tecnologia se não houvesse alguém para usar. Então, como eu vou focar mais na experiência da pessoa cega, com o uso de software, eu queria primeiro falar um pouquinho de como é que um deficiente visual utiliza o computador. A gente utiliza uma ferramenta chamada leitor de tela, que ele simplesmente, assim falando de uma forma mais técnica, ele lê as mensagens que são enviadas para o sistema operacional desenhar as coisas na tela, textos e imagens. E em cima ele lendo aquelas mensagens, ele consegue interpretar o que é que aquele software está solicitando, qual tipo de elemento que deve ser desenhado na tela. E ali ele, através de um sintetizador de voz, com outra ferramenta que ele trabalha em conjunto, através do sintetizador de voz ele fala que tipo de elemento é aquele. Então, trazendo isso para o contexto web, o que é que o leitor de tela faz? Ele lê cada declaração HTML, por exemplo, e ele não vai ler a tag em si, tá? Ele vai ler o que foi solicitado para o sistema operacional desenhar na tela. Por exemplo, se eu faço se eu uso lá o elemento A, eu vou entender que, pô, eu quero ali uma âncora, um link. Então, o leitor de tela ele vai ler, ó, aqui existe um link de texto tal, se for declarado um texto lá. Então, é exatamente assim que o leitor de tela funciona. Daí que a Virginia falou que, pô, como é que o deficiente visual vai ler essa página? Ele vai ter que passar por tudo isso aqui. Quando ela falou, eu vou ter que passar por tudo isso aqui, exatamente por isso. Que o leitor de tela, ele lê as declarações, as chamadas dos métodos de construção de interface. Certo? Eu vou fazer algumas demonstrações aqui, pra gente poder começar a sentir mais ou menos o que é que eu estou querendo falar. E primeiro eu queria trazer uma experiência ruim. Uma experiência de usuário ruim. E infelizmente essa experiência ruim... Só botar o som aqui. Tá sem som, né? Tá, eu vou ter que configurar. Vou ter que... Essa experiência ruim é no site de uma empresa que eu tenho certeza que praticamente todo mundo aqui deve conhecer, a Azul. E eu vou tentar comprar uma passagem aérea nesse site. Vocês vão ver o que é que a gente tem hoje. Não, mas eles não vão ver, não. Eles não vão ver? Não, porque eles vão ter que fechar os olhos. Sério? Claro. Beleza. Pra viver a mesma experiência que você vive. Tá massa. Certo? Beleza? Certo, a gente tá sem áudio. Deixa ele ligar. Pode fechar. Durmam não, tá? Agora como é que eu vou segurar aí? Eu seguro. Deixa eu aumentar aqui. Estão entendendo tudo, né? Estão entendendo tudo, né? Pronto, eu entrei no site aqui. A primeira coisa que o leitor de tela leu para mim é que tem um título com o nome Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É a primeira coisa que eu leio no site.
Aí eu tenho aqui uma lista onde eu tenho as opções Azul Viagem, agência. Até agora, o meu objetivo é comprar passagem. Até agora eu não tenho nada referente à compra de passagem. Como o meu objetivo é comprar uma passagem para viajar para um determinado lugar, eu preciso procurar essa passagem. Agora, o que eu encontrei foi um formulário de login, também não tem nada a ver com o meu objetivo. E eu continuo descendo aqui, eu encontrei um outro menu, link para sua viagem, experiência azul, conheça azul. E aí eu continuo andando. Links sem nomes. Aqui eu estou numa lista de links sem nomes. Ou seja, não tem texto nenhum declarado no link. Aí estou no formulário aqui de cadastre seu e-mail e receba as ofertas da Azul e seus parceiros. Por que não, né? Receber a oferta antes de comprar passagem. Vem que legal. Enfim, até agora, com mais ou menos 1 minuto de experiência na interface, eu ainda não consegui chegar no formulário, no bendito formulário de busca de viagem. Eu continuo tentando chegar lá. Eu estou vendo aqui algumas promoções que também não tem nada a ver. Eu quero viajar para Natal e eu não estou conseguindo encontrar nada. Eu não consigo encontrar o formulário ainda. Pronto. Eu encontrei aqui um formulário que tem cujo primeiro campo tem um label Estou em. Provavelmente eu já conheço o site, então eu sei que esse aqui é o formulário para fazer busca de passagem aérea. Só que, será que um outro deficiente visual que nunca tinha entrado nesse site, ele saberia que isso aqui... O formulário, eu simplesmente encontrei um formulário que não está dizendo nada, não tem uma legenda, não tem nada me dizendo que é um formulário de busca de passagem. Eu simplesmente encontrei um campo que o label dele é Estou em. Um formulário que o primeiro campo tem um label de Estou em. Eu preencho aqui Recife, tento avançar para o próximo campo. Ele fala para mim que eu estou num link com texto void e diz agora a data. A data de ida, pede para eu preencher a data de ida e a data de volta. Vou preencher aqui a data de ida, sei lá, vou no dia 20 de 12 de 2015. E quero voltar no dia 30 de 12 de 2015. Se tu abrir o formulário, o componente de data, tu consegue ler? O componente de data eu não vejo, era outra coisa que eu ia falar. Aqui eu só tenho a opção de digitar na mão. Eu nem sei, eu como usuário cego, eu nem sei que existe. Eu sei porque eu já conheço o site e eu já precisei utilizar esse site. Então, eu usei caminhos que um desenvolvedor usa para utilizar uma interface que tem problema de acessibilidade. Mas eu como um usuário, digamos, normal, eu acho normal muito... Não. Eu como usuário acabei de falar que técnico, todo mundo é deficiente, tu fala normal. Eu como um usuário não técnico... Pode abrir os olhos, tá, gente? Já tem gente roubando mesmo, abrindo, deixa eu só... Mas é bom, porque aí vocês veem que tem o componente e que ele não reconhece o componente. Eu como usuário não técnico, eu simplesmente não consigo saber que esse componente existe. Então eu vou lá, digito na mão, eu dou um tab aqui para avançar para o próximo campo. Ele lê para mim o www.voiazul.com.br, isso para mim não tem significado nenhum, não sei se para vocês tem. Ele lê de novo www.voiazul.com.br, eu não sei por que isso, mas se a gente abrir o código HTML, a gente descobre que realmente fizeram isso. Tá de Recife para Recife, é? Eu estou tentando colocar de Recife para Natal, ainda não consegui. Peraí, bicho, é muito fácil.
Tô brincando. O formulário para mim acabou, eu entrei em outro menu e eu não consegui efetuar minha busca. Aqui eu tenho pesquisar e entrar. Eu passei pelo botão e não... Mas continua inválido para mim porque eu não consegui encontrar o campo para preencher o meu local de destino. Fácil pra cacete, né? Diz aí, Washington, como é que tu resolveria esse problema? A gente tá com tempo reduzido, viu? Então a gente vai parar por aqui, nessa experiência. Primeiro, a primeira coisa que um deficiente visual ele vai fazer quando entrar numa página é procurar um menuzinho de acessibilidade. Pô, essa página tem menu de acessibilidade, é aquela página que... Aquelas páginas que tem... Eu acho que eu tenho ela já aberta aqui, né? Eles conseguem ver esse menu, soltar para conteúdo e tal. Conseguem. Pronto. Esse menuzinho é a primeira coisa que um deficiente visual vai procurar. Ele, na estrutura do HTML, tem que estar no topo. Abaixo do body, eu declaro lá o body. E ele vai ter que estar abaixo disso. Ele vai ter que ser os primeiros elementos HTML a serem declarados. Pular para o conteúdo principal significa ir direto para o formulário por exemplo. Eu tenho o meu menu de acessibilidade. Mas aí, meu objetivo pode ser mais de um. Eu quero navegar para a seção X da página. Então, a gente tem uma saída para fazer isso, que é simplesmente apertando a letra D. Eu, como usuário, enquanto desculpa o elemento não, o atributo roll. Meu inglês é péssimo, tá? Roll. De papel. Roll. Vou falar aportuguesado, roll. É um atributo, depois eu acho interessante vocês darem uma lida. É um atributo bem interessante que permite que a gente faça marcações semânticas na página. E aí eu conseguiria ter, por exemplo, a marcação, a landmarks form. Eu teria a landmarks navbar, a barra de navegação. Então eu já conseguiria navegar, alternar entre a barra de navegação e o formulário apenas apertando a letra D. É simples, é só declarar esse atributo, setar um valor semântico, um valor que faça sentido para aquele contexto. Por exemplo, o formulário ele estaria setado falando em inglês aportuguesado. Role igual a form. Eu atribuiria para o atributo role o valor form. E aí, apertando a letra D aqui, eu já ia direto para o formulário. Se eu quisesse voltar para a seção de navegação, dava um Shift D, voltaria para a barra de navegação. Vocês conhecem as diretrizes de acessibilidade da W3C? Deem uma pesquisada. WCAG2. Tem a diretriz de acessibilidade brasileira também, que é o AEMAG. Mas aí lá tem muitas dicas de acessibilidade, por exemplo, para descrever link, descrever imagem. Porque aí tem uma imagem de promoção que ele até queria comprar uma promoção, mas não está descrita a imagem. Então, o leitor de telas reconhece que tem uma imagem ali, img.png. Não adianta de nada, né? Então, e aí tem outras dicas, como o Washington está falando. Por exemplo, para quem é um usuário já avançado, leitor de telas como ele, que já conhece algumas teclas de atalho do próprio leitor. Como ele está falando aqui, D, né? D que vai para o formulário, né? Existe uma outra coisa que a gente pode fazer também, estou desenvolvendo uma interface para compra de passagem. Então, o objetivo do usuário sempre vai ser comprar passagem, considerando que o objetivo principal aqui é compra de passagem. Então, seria interessante que a primeira coisa que o usuário visse fosse formulário. Facílimo para resolver isso com o método Focus lá do JavaScript. Então, esses mínimos cuidados que a gente pode ter facilitaria aqui, ao invés de gastar 2 minutos navegando na interface e depois dizer eu não consegui usar, em 10 segundos eu conseguiria fazer minha busca. E olhe que ele é um usuário avançado, viu? Que faz toda a diferença. Na verdade, por ele ser desenvolvedor, foi um problema, assim. Ele foi meu aluno, mas o curso era de teste, né? E ele fazia, não, mas isso daqui eu consigo, se eu achar esse caminho alternativo. Washington, você tem que quebrar, meu amigo. Você tem que pensar como desenvolvedor, não. Isso daqui dá-se um jeito. Não.
Isso aqui tá uma porcaria e pronto. Então vamos levantar o erro. Como desenvolvedor, a cabeça dele também funciona diferente, né, Washington? Assim, em relação a buscar soluções alternativas para conseguir. Mas se a gente pensa que o usuário, e aí diversos tipos de usuário com diversas experiências, tem uma dificuldade maior, se a gente seguir algumas diretrizes ou alguns padrões até de desenvolvimento, a gente já consegue uma acessibilidade razoável. Tem mais alguma coisa que a gente está estourado de tempo? Não, acho que era isso. Eu só queria finalizar, se alguém presente quiser, sei lá, de repente explorar mais o assunto ou tirar alguma dúvida, eu queria disponibilizar os meus contatos. Como? Poxa, eu tenho uma sugestão, Virginia. Fala. É porque vou falar e-mail, ninguém vai... Não, a povo anota. Anota? Anota. Vá. Pronto, eu vou escrever meu e-mail aqui. Quem quiser copiar, pra... Abre. Eu podia escrever também no quadro. Esse também é o e-mail do Facebook, tá? Tua mulher sabe disso, tu tá dando telefone pra todo mundo. Cadê? É para um bem Essa maior. aí já acabou. É para um bem maior. Anotaram? Tiraram foto? Deixa eu só voltar pra apresentação pra terminar. Só voltando aqui. Então, finalizando. Tá, porra, deixa eu desligar aqui. Senão a gente não vai conseguir. Bom, só porque a gente acredita que não existe impossível em relação a isso, certo? E a gente acha que se a gente trabalhar o mínimo possível, já alcança a acessibilidade, certo? Porque termina sendo uma via de mão dupla. Não é só a gente que tem que buscar, né? As ferramentas assistivas também têm que se adequar às novas tecnologias, certo? E aí, para finalizar, eu vou agradecer em Libras. Tu sabe como é? Não. É assim, bota a mão aqui, a mão aqui e a outra aqui, assim. Faz assim. Sim. Obrigada.